Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Bem-vindos à primeira aula online de literatura do Bom Pastor. Hoje a aula de vocês vai ser aula 5, Neoclassicismo ou Arcadismo, apostila 2. Bom, vamos lá. Antes de começar essa aula, eu quero dar uns recadinhos primeiro. Primeiro, as atividades serão semanalmente. Toda semana vocês vão ter alguma atividade dada sobre a matéria, tá? Essas atividades elas podem ser enviadas, por exemplo, para vocês via PDF no próprio grupo, né? Vocês podem imprimir em casa ou, se quiser, só colocar a resposta no caderno também, tudo bem. Aí depois você vai tirar uma foto e enviar para mim. Sempre até a segunda-feira seguinte, porque daí na terça nós temos aula, tá? Tudo que nós estamos fazendo vai valer nota, ok? Essa semana, as atividades dessa semana. Primeiro é a correção da prova contínua. Essa prova ela vai ser enviada para vocês por WhatsApp, aí você deve refazê-la por inteiro. Depois é a montagem das fichas resumos do barroco e do arcadismo, tá? Também é o que eu falei, eu vou mandar em PDF para vocês, né? E aí vocês vão fazer. E o terceiro é a leitura do primeiro livro que foi solicitado, ele precisa ser encerrado, né? Porque a gente já precisa pensar na leitura do segundo bimestre. Essa leitura, se a gente tivesse aula essa semana, a prova seria amanhã, quarta-feira. Então, por isso a necessidade de finalizar essa primeira obra, tá? Porque eu não quero perder nenhuma, a gente não vai atrasar. E vocês estão tendo tempo para isso, que é só se organizar para terminar essa leitura. Até semana que vem eu vou pensar numa forma de avaliá-los em relação a isso, tá bom? Bom, aí então o arcadismo ou neoclassicismo. Primeiro contexto histórico lá da Europa. A Europa, nesse momento, ela está passando por uma transformação cultural. E a gente está vendo que o pensamento barroco, ele está em total decadência. Essa decadência, ela está sendo reforçada porque a burguesia francesa e inglesa, impulsionada pelo controle ultramarino, cresceu e está dominando a economia do Estado. Lembra da burguesia que saiu dos pequenos burgos e eram apenas simples pequenos comerciantes, artesãos? Então, eles chegam agora ao poder e eles querem uma marca nova de literatura para o poder que eles estão exercendo. Aí o espírito das leis de Montesquieu, mais a enciclopédia de Diderot, Montesquieu e Voltaire, eles impulsionam todo o desenvolvimento das ciências e valorizam agora a razão, que é o agente propulsor do progresso social e cultural, né? Eles sabem que a razão é que vai mandar. Aí, o que acontece? A arte do arcadismo, ela é uma arte que é ligada ao iluminismo, né? Porque nós estamos em pleno século das luzes. Quais as características comuns do século das luzes? O racionalismo, uma busca de simplicidade, volta à imitação dos clássicos, né? Esses clássicos que eu falo os grecolatinos, né? O retorno à natureza, a dar valor à natureza, bucolismo, que significa do campo, pastoralismo, do pasto, né? Um amor galante, a ausência da subjetividade, né? Então passa a ser mais objetivo, e o surgimento das Arcádias, né? Que são as academias que vão ensinar como escrever de forma Arcade. E tudo isso por quê? Porque eu recuso todo o sistema barroco, ou seja, eu sou contra a tudo que vem do barroco. Uma das principais características, né, Arcades, é essa herança da cultura clássica, que é grecolatina e renascentista. E ele tem os preceitos que inspiram os escritores Arcades. Quais são eles? Primeiro, inutile truncat, né? Esse preceito, ele quer fazer o seguinte: tire o inútil, corte o inútil da poesia. Não faça poesia rebuscada, cheia de frescura, com muita coisa, com muito excesso, como era o barroco. Então vamos cortar da nossa vida, da nossa poesia, tudo que é inútil. Outro preceito Arcade, fugere urbem. Esse daqui dizia que a cidade não é o local ideal para se viver. O melhor lugar para viver é onde você puder fugir da cidade.
Aí vem locus amenus, né? Locus amenus é o lugar que é o melhor lugar para fazer o fugere ubi. Você foge da cidade e vem para um lugar calmo. Onde que é um lugar calmo? Ameno, tranquilo? O campo, o ambiente bucólico, né? Que é ideal para o homem. E com tudo isso também vem carpe diem, né? Esse preceito é para você aproveitar o presente, para contemplar a realidade, sem se preocupar com o futuro. Você tem que viver o presente. Carpe diem. E áurea mediocritas, né? Esse aqui diz, né, que o homem mediano é aquele que alcança a felicidade. Então ele não deve procurar assim riquezas, posses na vida. Ele tem que ter, né, um equilíbrio, né? Áureas medíocres pode ser meio que traduzido como equilíbrio de ouro. Tá? Então esses são os principais preceitos árcades que a gente deve utilizar. Aqui o quadro das características. Quanto à forma, vocabulário simples, as frases agora voltam para a ordem direta, porque eram hiperbatos gigantescos no barroco. A ausência quase que total das figuras de linguagem, porque eles não são subjetivos, eles são objetivos. Manutenção de verso decassílabo, do soneto e de outras formas clássicas. O conteúdo, do que é que tinha que se tratar? Do pastoralismo, do bucolismo, do fugere urbem, do aurea mediocritas, né? Aqui eu não coloquei, não, coloquei lá embaixo. O carpe diem também, né? Elementos da cultura greco-latina poderiam aparecer no conteúdo. Convencionalismo amoroso, né? Os pseudônimos que eram utilizados por eles na época. A idealização amorosa, amor sempre calmo, muito tranquilo e equilibrado. Racionalismo e ideias iluministas, né? Esses seriam os conteúdos da poesia Árcade. Essa literatura, porém, ela não surge da vivência direta da natureza, ou seja, eles iam para escolas chamadas Arcádias Lusitânia, Arcádias. Em Portugal era Arcádia Lusitânia, né? Para quê? Para ir lá aprender aqueles preceitos, aprender aquelas características e escrever de acordo com o que estava colocado ali. Então, muitas vezes, eles não tinham a vivência morando no campo, né? Então, é meramente uma convenção poética que todo escritor daquela época, se ele queria ser Árcade, ele devia se submeter, né? Então, não tem, assim, um realismo de cenários, né? É mais assim, os sentimentos e essa ideia de adoração à natureza mesmo. Mas dizer assim que ele tem um cenário realista, isso não se pode dizer. O início do arcadismo, ele está dentro do século das luzes, do iluminismo, começa lá na Itália com as primeiras reações contra o barroco. E em 1690 funda-se a Arcádia, que é a primeira Arcádia na Itália, e o objetivo era combater o barroco, formando então poetas árcades. O nome, o neoclassicismo, ele é utilizado para designar essa escola literária, pois ele retorna ao equilíbrio clássico, né? Vai imitar autores grecolatinos e renascentistas. O arcadismo já é o nome que é utilizado para designar a escola literária, por mais buscando também, eu repeti ali, pessoal, tá? Tá repetido aqui, mas esse aqui tá errado. O arcadismo aqui, no caso, é um nome que é utilizado por causa dessa origem aqui, né? O arcadismo, é o nome de uma região antiga da Grécia, chamada Arcádia, né? Onde habitavam pastores que tinham vida simples no campo, perfeito para ser o contrário do conturbado mundo barroco. Então, dessa região da Grécia chamada Arcádia, surgiram as escolas para aprender essas novas técnicas de literatura, né? E elas chamaram Arcádias. E aí quem frequentava eram os Árcades, né? E quem escrevia assim, então, fazia-se uso do arcadismo. O arcadismo em Portugal. O início é 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia. O principal nome do arcadismo em Portugal é Manuel Maria Eduardo Barbosa do Bocage, né?
Ele foi uma pessoa além do seu tempo e ele até foi considerado pré-romântico porque nas suas últimas poesias ele estava melancólico, que é uma característica comum do romantismo. Ele fez sátiras, ele utilizava palavrões, teve uma vida cheia de aventuras, era boêmio, devasso, piadista, um poeta pornográfico, né? O pseudônimo dele era Eumano Sadino. No Brasil, começou em 1769 com a obra Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. No Brasil foram incorporadas algumas características típicas do Brasil, como uma paisagem mais tropical, peculiaridades da realidade colonial, né? Era uma época que existia a Inconfidência Mineira e também existiu também o problema da corrida do ouro, né? Dos grandes impostos abusivos do ouro que existiam naquela época. Também foi a primeira vez que se utilizou o índio como tema literário, né? No Brasil ocorreram dois tipos de poesia. A poesia lírica, são os poemas, os sonetos, as odes, as histórias românticas, né? E a poesia épica, que é a ideia de colocar aí um herói, né? Na história. Então, pressupõe um motivo grande, nobre, sublime, alguns históricos, quase sempre transcende os limites do individual para projetar-nos do nacional ou universal. É uma poesia narrativa que conta um feito heróico. E os autores líricos do arcadismo brasileiro? O Cláudio Manuel da Costa, que é considerado um poeta de transição entre o barroco e o arcadismo. O principal tema dele é o sofrimento. Ele tinha o pseudônimo de Glaucesse Saturnio. Obras dele são obras poéticas e Vila Rica. Ele tem um poema lírico e um poemeto épico, né? O Cláudio Manuel da Costa, ele também era um inconfidente e a morte dele nunca foi solucionada. Morte, homicídio ou suicídio? O Tomás Antônio Gonzaga, esse aqui é o tipicamente Árcade, né? Ele era preso aos esquemas bucólicos e pastoris, falava muito do Carpe Diem, né? E o pseudônimo dele era Dirceu. Duas obras mais importantes dele são Marília de Dirceu, que são cartas à amada, né? Que era Maria Doroteia, a quem ele põe o pseudônimo de Marília, né? E Cartas Chilenas, que é aquela obra crítica que ele fala dos mandos e desmandos do governador, né? Que ele chama de Minésio Fanfarrão, que faz as coisas erradas no Chile, mas que a hora que a gente lia as cartas entendia que ele estava falando mal do governador de Minas Gerais, Cunha Menezes, né? Que estava fazendo coisas erradas em Minas Gerais, né? Então é uma carta dele muito interessante aí. E eu tenho Silva Alvarenga. Ele tem uma obra também muito importante chamada Glaura, que fala da vida da pastora Glaura. Pastora, que eu tô falando aqui não é de igreja, tá, pessoal? Aqui é pastora mesmo, que cuida do seu rebanho, né? Aquele tom bem estilo pastoril, né? Do campo mesmo, tá? O pseudônimo dele é Termindo Cipílio. Agora, os autores épicos do arcadismo no Brasil. Basílio da Gama, que escreveu a obra O Uruguai, né, que conta aquela história da tomada dos 7 povos das missões pelas tropas luso-espanholas. Ali a história conta que as tribos elas estavam em territórios errados. Existia uma tribo que tinha sido colonizada pelos portugueses no lado do Uruguai e uma tribo colonizada pelos espanhóis no lado do Brasil. O que o governo queria eram as trocas dessas tribos, porém eles eram muito ligados à terra, principalmente por causa, né, de todos os seus rituais, dos mortos enterrados por ali, e eles não aceitavam essa troca. E nisso houve uma chacina, é considerada a primeira chacina do Brasil, né? Essa primeira chacina do Brasil ocorreu por causa dessa troca que eles queriam fazer. Destaque da obra, a Índia Lindóia.
E o Frei José de Santa Rita Durão. Ele escreveu a obra Caramuru, que também é conhecida como A Invenção do Brasil, que fala sobre o colonizador branco em meio aos indígenas no Brasil. Personagens principais são Diogo Álvares Correia, que é o português, né, desbravador. Ele é que ganha o apelido de Caramuru, porque ao chegar para ele impor respeito na tribo, ele pega a arma dele e dá um tiro para o alto. E aí o cacique da tribo identifica-o como filho do trovão, por causa do barulho que ele causou, né? E filho do trovão o significado é Caramuru. Por isso que ele ganha esse nome. E aí, como amizade, o cacique da tribo oferece as suas filhas, Paraguaçu e Moema. E aí, para ficar com elas. Só que daí Diogo, ele entende que só pode ficar com uma. Ele acaba escolhendo Paraguaçu e até leva Paraguaçu para Portugal. Moema não se conforma, quer ir junto e ela vai nadando, correndo atrás do navio. Nesse nado, Moema acaba morrendo afogada. Né? Mas essa é a história aí. O indianismo de Basílio da Gama e de Santa Rita Durão. Então, os dois falam sobre o índio, né? No caso de Basílio da Gama, é o indianismo, né, com a glorificação do homem que enfrenta os representantes da civilização europeia. E para Santa Rita Durão, uma glorificação do índio que se converte à religião do dominador luso e auxilia na conquista da terra. Né? Então, são duas vertentes, né, de uma poesia épica, porque as duas são épicas porque em Uruguai é a luta dos povos para se manter, né, na sua região, contra as armas, né, do exército luso-espanhol. E no outro, né, é a convivência, né, e o desbravamento, né, do branco nas terras brasileiras. Bom, pessoal, então o arcadismo é isso aí. Eu vou mandar para vocês agora no WhatsApp a ficha resumo, tá? Para vocês montarem. E aí vocês vão montar também do barroco, que eu vou mandar também os slides do barroco para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.